Tim Grover trabalhou com os maiores atletas, como é o caso de Kobe Bryant e Michael Jordan. É uma referência na ciência do domínio físico e mental, e se queres vencer em qualquer área da tua vida, este livro vai-te mostrar os 13 princípios fundamentais para seres um alto performer. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma review na Empowered Books. Desta vez trago-vos o livro do Tim Grover, Vencer, os 13 princípios da alta performance. Tim Grover é uma referência no campo de mindset, coaching, e trabalhou com os maiores atletas que vocês possam imaginar. Este é um livro que se foca muito no desporto, porque também, como já partilhei noutros vídeos nossos, sem dúvida nenhuma que o desporto tem que ser o exemplo, e é o exemplo, para o que se passa no mundo dos negócios. Costumo sempre dizer isto, que os negócios têm que ser cada vez mais como equipas de futebol ou de outro desporto qualquer, tem que ser mais como o desporto. O desporto tem, os desportistas em particular têm muito uma mentalidade, um mindset de campeão, colocam tudo em cima da mesa, colocam tudo no campo, e nós como empreendedores, como trabalhadores, seja em que área for, devíamos pensar mais dessa forma, que o nosso trabalho, se estamos a trabalhar em algo, se estamos a dedicar o nosso tempo a algo, tem que ser para sermos os melhores, tem que ser para vencer. Neste livro o autor explica-nos que muitas vezes nós aprendemos técnicas erradas, que nos são passadas de forma completamente errada. Portanto, muitas vezes nós aprendemos que devemos gerir o nosso tempo e aprendemos como gerir o nosso tempo, mas não aprendemos como gerir o nosso foco. E às vezes é aí que reside a grande diferença nos atletas de alta performance. Aprendemos também que o sucesso ou os resultados são algo que devemos focar, ter o nosso foco e trabalhar para determinados resultados, mas esquecemos que esses resultados vêm do sucesso. Portanto, e Tim Grover desconstrói todas estas filosofias que para alguns acredito que sejam completamente novas e disruptivas ao longo deste livro. Este livro não é um livro complexo de ler, é um livro super rápido. Tim Grover passa pelos 13 princípios de uma forma muito resumida, portanto não pensem que vão encontrar aqui uma fórmula do sucesso, não, vão encontrar pequenas bases, vão encontrar 13 filosofias que provavelmente são disruptivas para vocês e vos vão fazer dar o salto. O autor utiliza obviamente os exemplos dos atletas com quem trabalhou, que são atletas de alta performance com muito sucesso, para nos fazer perceber o que é que está por trás daquele mindset, e quem conhecer particularmente o Kobe Bryant sabe que ele tem um mindset completamente de campeão e que é diferente pelo menos de tudo aquilo que eu já tinha visto noutras pessoas de alta performance. E agora vou passar muito rapidamente pelos 13 princípios, só para vocês ficarem a saber quais são as bases desta filosofia, e depois convido-vos então a comprarem o livro e saberem mais sobre cada uma delas. Vamos a isto. Princípio número 1 é que vencer faz de nós pessoas diferentes, e sermos pessoas diferentes muitas vezes assusta os outros. Isto no fundo quer dizer, e não vou entrar super aprofundado como vos disse, porque obviamente, como nós trazemos sempre, queremos que depois vocês vão ler o livro na íntegra, mas no fundo o que isto significa é que nós vencermos vai obviamente assustar as pessoas que convivem connosco ou que sempre conviveram connosco mais diretamente, porque vamos mudar o nosso foco, e se mudarmos o nosso foco vamos ter ações diferentes, vamos ter atitudes diferentes, e muitas vezes isso não é compreendido. Nós vemos isso todos os dias. Quem acompanha documentários sobre atletas de alta performance, sobre empresários de alta performance, sabe disso, que muitas vezes tiveram que ficar sozinhos ou praticamente sozinhos porque a mudança não é bem-vinda por todos. O princípio número 2 é que vencer trava uma batalha constante na nossa mente, trava uma guerra na nossa mente. Já me ouviram dizer aqui imensas vezes também, porque adoro desenvolvimento pessoal, leio muitos livros de desenvolvimento pessoal, que tudo aquilo que nós queremos alcançar é possível e não é bullshit, não é mesmo bullshit. As barreiras estão apenas na nossa cabeça. Eu tive essa prova viva que se eu deitar algumas barreiras físicas, algumas paredes, alguns entraves psicológicos abaixo, eu depois consigo alcançar tudo aquilo que eu quiser, obviamente com foco, com trabalho, mas o primeiro passo sempre é travarmos uma guerra connosco, com a nossa cabeça, contrariarmos a nossa cabeça que nos quer sempre levar para o conforto.
O terceiro princípio é que vencer é a derradeira aposta em nós mesmos. Quando nós nos predispomos para vencer, quando nós dizemos que queremos vencer, seja em que campo for, em que área for da nossa vida, nós no fundo estamos a dizer que vamos ter que nos esforçar, que dar o nosso máximo. E acreditem ou não, muitos de vocês desse lado pode parecer estranho para vocês porque já estão um step mais adiante, mas para muita gente o vencer mete medo, para muita gente o dar o seu melhor mete medo, porque é mais uma vez pela questão do conforto. Portanto, vencer é apostar 100% em nós próprios e às vezes é difícil quando nos falta confiança. O princípio número 4 é que vencer não é cruel, mas age muito menos com o coração. Ou seja, se nós queremos vencer, nós temos que pensar mais com a nossa cabeça e temos que saber controlar as nossas emoções, ou seja, temos que ser inteligentes emocionalmente. O princípio número 5, e este é interessante, é que vencer pertence aos outros e cabe-nos a nós tirar-lhes essa oportunidade, ou seja, no fundo, aquela competitividade que no desporto é ainda mais visível, vencer pertence aos outros e se nós queremos realmente ser bem-sucedidos, temos que travar uma guerra com os outros. Portanto, não é obviamente que nos devemos comparar sempre com nós próprios, mas temos que saber que mais pessoas querem aquele determinado prémio, aquele determinado cargo, portanto vamos estar a competir com os outros e cabe-nos a nós transformarmos numa versão melhor, obviamente, primeiro de nós e depois dos outros. O princípio número 6 é que vencer quer-o inteiro, não o quer pela metade. Isto que quer dizer? No fundo quer dizer que nós não podemos estar no meio termo, nós não podemos querer ser meios bem-sucedidos, ou somos bem-sucedidos ou somos mal-sucedidos, ou nós queremos ganhar aquele jogo ou nós queremos perder aquele jogo, nunca ninguém quer empatar um jogo. Portanto, no fundo é isto que quer dizer de uma forma simples e resumida, depois obviamente que podem explorar mais esta filosofia, mas no fundo quer dizer que nos temos que comprometer a 100%. O princípio número 7 é que vencer é egoísta. Por vezes é verdade, noutras vezes pode não ser, mas tem sempre aquela, eu aqui desconfio um bocadinho, mas tem sempre aquele cunho de egoísmo e é verdade. Nós quando nos predispomos a vencer, quando trabalhamos para vencer, estamos a virar o foco para dentro, estamos-nos a focar muito em nós, no nosso objetivo. Portanto, obviamente que acaba por ser egoísta, mesmo que nós não queiramos dizê-lo. O princípio número 8 é que vencer é passar pelo inferno e se acabarmos por não vencer é lá que vamos ficar, porque colocamos tanto esforço, tanta dedicação que se acabarmos por desistir a meio vamos ficar mal connosco próprios, vamos ficar desiludidos e vai ser muito complicado nos levantarmos. Portanto, vai ser muito duro para conseguirmos vencer, para conseguirmos alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos, se eles forem grandes o suficientes, mas é necessário fazê-lo e é necessário acabar a tarefa até ao fim, é necessário chegar à meta. O princípio 9 é que vencer é um teste sem respostas, ou seja, nós temos que dar o nosso melhor, não sabemos o que é que vai acontecer, de uma forma muito resumida é isto. O princípio número 10 é que vencer conhece todos os nossos segredos, portanto, quando nós queremos vencer, nós temos mesmo que saber que se vamos dar tudo, vamos muitas vezes ir abaixo, vamos muitas vezes pensar em desistir e tudo isso vai fazer parte do processo e vai estar visível ao longo do processo. Nós temos que, no fundo, estar preparados para conhecer aquilo que nós nem sequer conhecemos de nós próprios. O 11º princípio é que vencer nunca mente. Nós temos, mais uma vez, a questão do mindset, temos na nossa cabeça uma percepção de nós que às vezes pode ser errada. Nós temos que nos conhecer a nós próprios, nós temos que fazer muita introspeção, nós não podemos mentir a nós próprios porque senão vamos estar a mentir aos outros, vamos estar a dar uma percepção errada sobre nós. Portanto, antes de tudo, nós temos que efetivamente fazer várias introspeções, percebermos quem somos para que a nossa mente não nos consiga manipular com todos os medos e inseguranças que nós vamos ter ao longo do caminho para a vitória. O 12º princípio é que vencer não é um sprint, é uma maratona. Guess what? O autor guardou este para o fim porque diz que é um dos maiores clichês sem sentido de sempre. De certeza que esta não estavas à espera de ouvir,
Eu próprio fiquei um bocado a pensar, porque normalmente toda a gente diz e fala na jornada, e que eu acredito que de certa forma é verdade, nós temos que ter paciência, as coisas não se fazem do dia para a noite, mas aqui o autor contraria e diz que isso é completa bullshit, que nós temos que nos dedicar, e usa o exemplo dos seus atletas que se dedicam, que passam horas a fio, que saem tarde do treino, que acordam cedo para ir outra vez treinar, ou seja, tudo isto acaba por ser um sprint, e o autor diz que esta frase é mesmo clichê e é utilizada por aqueles que gostam de procrastinar, porque assim têm uma sensação de que têm tempo para fazer as coisas. Esta traz-me aqui um mix de feelings, mas a forma como ele explica é muito interessante e vale a pena. O último princípio é que vencer é tudo, e neste último capítulo o autor no fundo faz aqui uma visão geral sobre o livro, explica-nos que de certa forma não vamos conseguir vencer em tudo, portanto a questão do foco, não podemos querer ser vencedores em tudo, mas certamente que vamos ser vencedores em muitas coisas, e é nisso que nos temos que focar. Podemos nos focar nas nossas fraquezas, com certeza, para evoluí-las. Muita gente acha que não é? Tem que se focar nas suas forças e esquecer as suas fraquezas, varrer para debaixo do tapete. O autor não concorda muito com isso e eu de certa forma também não, portanto faz aqui uma retrospectiva sobre todo o livro e eu acho realmente interessante. Portanto, foi esta a review, espero que tenham gostado. É um livro que se lê muito rapidamente, é um livro simples de ler, portanto recomendo a toda a gente. Se quiserem comprar este livro, podem fazê-lo através do site da editora Self, tem um desconto de 10% adicional a algum desconto que já possa ter no site deles, com o código EBA10. Portanto, EBA10 para 10% de desconto no site da editora Self, em particular neste livro. Por isso, obrigado a todos, chegamos ao fim, desejo-vos uma ótima semana e lutem sempre para vencer, para alcançar os vossos objetivos e queiram ser um atleta de alta performance nas várias áreas da vossa vida.